Bom dia, a paz do Senhor Jesus para a amada igreja, para os meus amados amigos e irmãos. Que Deus esteja aí nos concedendo um dia maravilhoso, né? E conforme tem sido, né? O Senhor nos deu mais uma oportunidade. E essa oportunidade que temos, nós temos que fazer dela, né? A melhor oportunidade do mundo, né? Porque é um novo dia para nós estarmos vencendo, para nós estarmos levando avante a sua obra, amém? Então venho nesta manhã estar abençoando a tua vida com mais uma palavra de salvação, com mais uma oportunidade, né, de reflexão da palavra do Senhor, amém? Então quero trazer uma palavra que está aqui em Isaías capítulo 61, o que diz em Isaías capítulo 61, diz assim a epígrafe do texto: a salvação é proclamada. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar os tristes e a ordenar acerca dos tristes de Sião, que lhes dê ornamento por cinza, óleo de gozo por tristeza, veste de louvor por espírito angustiado, a fim de que se chamem árvores de justiça, plantação do Senhor, para que ele seja glorificado, e edificarão os lugares antigamente assolados, e restaurarão os de antes destruídos, e renovarão as cidades assoladas, destruídas de geração em geração. Amém? Glória ao nome santo do Senhor Jesus Cristo. O Senhor, Ele veio proclamar a salvação. Ele veio tirar a tristeza e trazer alegria. Ele veio abrir as prisões e colocar em liberdade aqueles que se encontravam cativos. Nós precisamos entender o que o Senhor está falando conosco nessa manhã, e o seu grande amor, o seu grande carinho para comigo e para contigo. Amém? Glorificado, exaltado seja o nosso Deus. Eu quero, para a reflexão dessa palavra, trazer aqui uma reflexão, né? Para a reflexão dessa palavra, olhar aqui um texto, né, que nós temos aqui. E esse texto, o título dele é assim: Eu criei você. Laisa Costa, Deus te abençoe, tá? Abençoe a sua família, o seu dia, abençoe todos os seus em nome de Jesus, amém? Glórias a Deus, é muito bom ter você aí, tá? O texto para reflexão diz assim: Eu criei você. Um dia como de costume, uma jovem mendiga, uma pequena menina, permanecia na esquina da rua, implorando por comida, dinheiro ou qualquer coisa que ela pudesse conseguir. Estava usando roupas muito esfarrapadas. Ela estava suja e bem desarrumada, como sempre acontecia. Um bem-sucedido jovem passou por aquela esquina sem dar uma segunda olhada para a menina, mas quando ele chegou em sua casa, encontrou sua família feliz, confortavelmente instalada à mesa de jantar, bem carregada. Seus pensamentos se voltaram à jovem mendiga e ele ficou irritado, muito irritado com Deus por permitir que tal condição pudesse existir. Ele reprovou, declarando: Como pode você deixar isso acontecer? Por que você não faz algo para ajudar esta menina
Então ele ouviu Deus falando com ele nas profundezas do seu ser, respondendo dizendo: eu fiz, eu criei você. Deus te criou para que você seja uma bênção. Ele te fez para que resgatasse as vidas das esquinas das tristezas e de toda sorte de miséria deste mundo. Cabe a você fazê-lo. Este ou esta é a sua missão. Não espere das outras pessoas, não espere dos outros o que Deus te deu em suas mãos para fazer. O Espírito do Senhor está sobre mim, conforme nós acabamos de ler o texto em Isaías capítulo 61. Porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Amém? Também está com a gente aí a Beth Andrade, que Deus esteja te abençoando, tá? A paz do Senhor Jesus para você também, tá? Deus te abençoe. Então, é um chamado de Deus para minha vida e para a tua vida. Isaías capítulo 61, verso 1, que diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu a pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade aos cativos e a abertura de prisão aos presos. Como eu e você podemos fazer tal coisa? Quando ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, é porque o Senhor enviou o seu Espírito, o Espírito dele está sobre mim, o Espírito do Senhor está sobre você. É por causa disso que nós temos os sentimentos, esses sentimentos bons, esses sentimentos de querer ver as coisas mudadas. As pessoas que estão aí, conforme nós lemos o texto aí, que a menina, ela estava maltrapilha, ela estava na esquina pedindo esmolas, ela estava aí totalmente uma vida aquém da sociedade, ela estava à margem. Então nós podemos ver aí que ele ficou devastado, porque ele chegou em casa, ele encontrou a sua mesa farta, ele encontrou a sua casa cheia de alegria, ele encontrou os seus irmãos, a sua mãe, os seus pais, né? Conforme aí colocando a mãe e o pai bem vestidos, e aquela menina toda maltrapilha, passando fome, passando necessidade, e ele olhou para Deus e falou: como, Deus, o Senhor pode deixar acontecer uma coisa dessa? Mas, amados irmãos, Deus está dizendo que Ele colocou o Espírito dele sobre a minha vida, sobre a tua vida, e que aquilo que nós podemos fazer, Ele não faz, Ele faz o sobrenatural. Ele faz o que é impossível para que eu e você venha fazer, Ele faz. Mas aquilo que eu e você pode fazer, Ele deixa para que cada um de nós venhamos fazer. Nós podemos mudar a vida das pessoas. Tem muitas situações nas nossas vidas, amados irmãos, eu não sei se você já passou por isso, que aí você nasce numa família que é menos abastada, que era uma família que passa mais dificuldade, mas vocês, a trancos e a barrancos, vocês vão vencendo as barreiras, vocês vão ultrapassando, né, as situações difíceis, e vocês vão vencendo. Mas talvez o seu tio, a sua tia, a casa da família dos seus parentes, elas são mais abastadas, as famílias têm mais condições, e talvez elas tenham condições até mesmo de te ajudar a pagar uma faculdade, a te dar uma condição melhor para fazer com que você venha vencer, mas não, as mãos ficam mirradas, elas não abrem a mão nem para dar tchau. Então essas situações, Deus, Ele tem visto essa situação, porque a palavra do Senhor aquele que tem condições de fazer o bem e não faz, ele peca. Está escrito na palavra do Senhor. Então nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, Ele colocou na minha vida a condição de Deus estar fazendo algo para alguma pessoa,
E quando eu não faço, eu estou pecando. E se eu faço, amados irmãos, eu estou ajudando aquela pessoa a estar ultrapassando os limites. Então nós precisamos entender que Deus enviou cada um de nós nessa terra e Deus nos trouxe a esse mundo para que nós possamos fazer a diferença. E a diferença que eu posso fazer, eu venho a fazer nesta manhã, amados irmãos. Esta é a minha palavra, esta é a palavra que o Senhor trouxe para a tua vida. E quando nós olhamos, porque o Senhor me ungiu a pregar as boas novas, aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e a proclamar a liberdade, a abertura de prisão aos presos. O Senhor, o que Ele está falando com essas palavras que está ali em Isaías capítulo 61? Ele está falando, amados irmãos, do Criador, ele está falando do próprio Deus, porque a palavra do Senhor, ela diz lá em João capítulo 1, no princípio era Deus, ele estava no princípio com Deus, sem ele nada do que foi feito se fez. Está falando de Jesus, e quando Jesus está sendo dito aqui pelo profeta Isaías, ele está sendo profetizado 700 anos da vinda de Jesus, ele está profetizando essas maravilhas, ele está falando de Jesus. E quando ele fala de Jesus a pregar essas boas novas aos quebrantados de coração, Jesus, ele vem e ele vive conosco aqui na terra 33 anos, e ele tem 3 anos, somente 3 anos de ministério. E dentro desses 3 anos de ministério, Jesus, ele faz, amados irmãos, uma revolução na face da terra. E quando nós olhamos essa revolução que Jesus faz na face da terra, a gente vê que o mundo, ele tem um marco por causa da revolução que Jesus fez. O marco da história é antes de Cristo e depois de Cristo. Aí está um marco, antes de Cristo e depois de Cristo. E a gente vê que Jesus, ele veio e já era vontade do Pai que ele viesse. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho ao mundo para morrer pelo meu pecado e pelo teu pecado. Aqui, Jesus, no capítulo 3, versículo 16, está escrito: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. No verso 17 diz assim: porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não creu na glória do unigênito Filho de Deus. 19. E a condenação é esta, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque eles não eram dignos delas. Nós precisamos entender, amados irmãos, que Deus, ele veio conforme essa revolução, conforme é o nosso segmento, aquilo que nós estamos falando aqui, amados irmãos, a respeito dessa abertura de prisão, dessa restauração dos contritos. Contritos é o que? Aqueles que estão angustiados, aqueles que estão amargurados, e nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, fazer toda a diferença, porque o Senhor deixou para que nós venhamos fazer isso. Ele veio, ele morreu pelo meu pecado, ele morreu pelo teu pecado, e a partir do momento que ele padece, ele ressuscita, E a partir do terceiro dia, quando ele ressuscita na manhã do domingo, está dizendo assim: e chegando Jesus, depois da sua ressurreição, está aí em Mateus capítulo 28, verso 18, chegando Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Versículo 19: portanto, ide, ensinai a todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém. Jesus, ele está conosco. Nesta manhã, Jesus, ele está conosco, fazendo com que eu e você venha proclamar, fazendo com que eu e você venha restaurar os contritos de coração. Porque como eu posso fazer isso, pastor Carlos? Como que eu posso estar restaurando a vida das pessoas? Como eu posso estar mudando a vida das pessoas?
eu e você mesmo, nós não temos tal essência, mas a essência, ela está no Espírito Santo que habita em nós. E esse Espírito Santo, ele move de íntima compaixão para com aquelas pessoas que estão à margem da sociedade, aquelas pessoas que estão necessitadas. Aí sim, neste momento, a palavra do Senhor, ela vem conforme se fosse um bálsamo na vida do doente, um bálsamo sobre aquela dor, um bálsamo sobre aquela queimadura, sobre aquela enxaqueca. Então, a palavra do Senhor, ela vem, mas a palavra do Senhor por si só, no livro fechado, na Bíblia fechada, ela não vai fazer nada, mas quando ela sai da tua boca, preste bem atenção o que vai acontecer quando a palavra do Senhor, ela sai da tua boca. Está aí em Isaías, capítulo 55 de Isaías, versículo 11, Isaías 55, verso 11. Olha o que o Senhor diz para mim e para você, quando você abre a boca para falar do poder de Deus. Preste bem atenção o que o Senhor está falando. Ele está falando dessa maneira: assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que lhe apraz e prosperará naquilo para qual eu enviei. Então, a palavra do Senhor, quando ela sai da minha boca e ela sai da tua boca, e ela é enviada pelo Senhor, porque nós somos projetos de Deus, ela prospera naquilo para qual foi enviada. E quando nós enviamos uma palavra, tem uma motivação no nosso coração. A minha motivação é ver a pessoa transformada, é ver a pessoa mudar de vida. E diz a palavra do Senhor que para aquilo que ela foi enviada, ela vai prosperar. E ela prosperando, há mudança de vida. Então o Senhor, ele vem falar através da nossa reflexão que esse rapaz, que ele viu essa jovem mendiga, e ele culpou o Senhor. Ele falou: Senhor, como o Senhor pode ver tal coisa e não fazer nada? O Senhor fala com ele: olha, eu criei você, e eu coloquei você, eu dei uma ordem, conforme está aqui em Mateus capítulo 28, verso 18, foi-me dado todo o poder no céu e na terra, portanto, ide e fazei discípulos, ide, ensinai, ide. O Senhor, essa palavra está no imperativo, o Senhor está dando uma ordem a mim e a você. Então, quando nós vemos uma pessoa aí precisando ser ungida, a unção está nas tuas mãos. Levanta as tuas mãos, ora, fala: Senhor, abençoa essa pessoa. Senhor, transforma. Senhor, faça uma obra magnífica na vida dela, pois ela necessita, ó Pai. Ora, a palavra também diz que tudo que você pede no teu secreto, ali dentro do teu quarto com a porta fechada, teu Pai que te vê em secreto, Ele te recompensará, Ele te responderá. Então, em nome de Jesus Cristo, o Pai, Ele vai te responder, o Pai, Ele vai, em nome de Jesus, entrar em ação através da tua palavra. Ele vai fazer com que todas essas coisas venham, em nome de Jesus Cristo, prosperar. Em nome de Jesus Cristo. Quando você vê uma pessoa, ela está em cativeiro. Como uma pessoa está em cativeiro? A pessoa não está em cativeiro somente trancafiada dentro de uma prisão, ou muitas pessoas podem dizer assim, acorrentada, ou outras podem dizer está em cativeiro porque ela não pode sair dali, ela está presa. Não, tem pessoas andando para lá e para cá que está em cativeiro. Que cativeiro é esse? É o cativeiro do vício. Do vício de quê, pastor Carlos? Do vício da bebida, do vício da prostituição, do vício de tóxico, do vício... Muitos vícios tem por aí, a gente poderia estar o dia inteiro enumerando os vícios. Então ela está presa nesses vícios, ela não consegue sair. Mas quando nós oramos, quando nós clamamos, o Senhor traz a essa pessoa a liberdade. Ela consegue se libertar do vício, ela consegue se libertar dessas situações que está aprisionando ela. E nós precisamos, em nome de Jesus Cristo, trazer a existência aquilo que não existe, essa liberdade na vida dessa pessoa.
Nós precisamos orar, nós precisamos clamar. E quando o Senhor ele fala ungir, para que nós venhamos pregar as boas novas, eu já falei com vocês, nós precisamos fazer a obra do Senhor a tempo e fora de tempo. O Senhor, quando Ele estava conosco, Ele diz assim: o meu Pai trabalha até agora e eu também. Porque vem um momento que nós não poderemos fazer mais essa obra. Ele fala assim, que vem a noite, trabalhar enquanto é dia, porque vem a noite quando ninguém mais pode trabalhar. Ele está falando da noite, é o fechar dos nossos olhos. E ele diz em Isaías também que na sepultura não se pode louvar, nem a morte glorificar. Somente os vivos louvarão e engrandecerão o nome do Senhor. Então nós precisamos ter entendimento de tudo aquilo que o Senhor tem colocado em nossos corações. Nós precisamos louvar, engrandecer o nome do Senhor todos os dias. Isso que eu estou fazendo aqui agora, que eu estou ministrando a palavra do Senhor. Quantas pessoas estão sendo libertas, quantas pessoas estão recebendo o novo de Deus. Quantas pessoas estão aí sarando as suas feridas? Nós precisamos fazer isso, nós precisamos divulgar. E a gente sabe que a internet, hoje em dia, há muita facilidade da gente estar levando a palavra do Senhor a todos os povos e nações. Quantas pessoas têm bebido, né, dessa água, bebido dessa fonte que é a palavra do Senhor. Muitas vezes, amados irmãos, nós estamos aí semeando prostituição. Prostituição é como se fosse aquele fósforo que você risca, né, e coloca incêndio em uma grande floresta, porque quando você traz a palavra do Senhor, uma dificuldade, né, das pessoas compartilharem, uma dificuldade das pessoas curtirem, há uma dificuldade das pessoas estar aí indicando, né, falando, olha, esse pastor é uma bênção, esse pastor ele pode... Há uma dificuldade, quando é a palavra do Senhor, há um monte de coisa contra, né? Mas quando é uma prostituição, quando é uma mulher pelada, quando é uma coisa, quando é outra, isso aí lastra que vai se arrebentando tudo. Mas quando é a palavra do Senhor, amados irmãos, a Bíblia diz que nesse mundo nós teremos aflições, né? E o reino de Deus, o Senhor fala que o reino de Deus é tomado por esforço, nós temos que nos esforçar. E hoje em dia nós vivemos num mundo de fast food, nós queremos tudo rapidinho, no estalar de dedo. E não é assim que as coisas acontecem. Nós precisamos entender que esse esforço que nós temos que fazer para estar dentro do querer de Deus, nós temos que nos esforçar, porque nada é fácil. Quando você está lendo na palavra do Senhor é um sono, quando você está fazendo a obra do Senhor, talvez igual eu mesmo estou fazendo aqui na internet, a internet cai, a internet não fica legal, é um cansaço, é isso, aquilo, mas nós temos que nos esforçar, nós temos que lutar para estar fazendo aquilo que Deus colocou nos nossos corações, de estar levando a palavra de Deus avante. Eu tenho ouvido aí testemunho de alguns pastores, e um deles é o Cláudio Duarte. O Cláudio Duarte, ele começou a pregar a palavra dentro de um galinheiro. Ele falou que a fome que ele passava, ele comia inhame, aquele que dava na beira do valão. Ele arrancava os inhames ali, colocava para cozinhar e comia aquele inhame. Era a comida dele, era a dificuldade que ele passava. A gente viu o Marcos Feliciano aí, um pastor de renome, né? E a gente vê que ele trabalhou cortando cana, ele trabalhava num canavial. Situações dos homens de Deus que se iniciaram, foi tudo numa vida muito difícil, numa vida muito aquém daquilo que nós temos visto hoje, mas nós temos que começar de alguma forma, nós temos que fazer a obra do Senhor enquanto é tempo. Muitas vezes, amados irmãos, o que esses pastores grandes têm feito, muitas vezes não chega até nós, mas muitas vezes as coisas que os pastores que ainda estão aí engateando, caminhando ainda, eles alcançam outras pessoas que esses pastores grandes não alcançaram. Essa semana eu estava falando ainda sobre José, e quando fala sobre José, você pensa logo sobre José do Egito, mas um instrumento na mão de Deus foi José do Egito e José, marido de Maria. Todos dois foram instrumentos nas mãos de Deus, mas muito é pregado sobre José do Egito, e José, marido de Maria, não é pregado constantemente conforme José do Egito.
mas todos os dois foram usados como instrumentos nas mãos de Deus. Então, você pode ser usado como instrumento nas mãos do Senhor, você pode ser uma bênção nas mãos do Senhor, e você pode fazer a tua diferença, você pode fazer aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então Deus tem te chamado como pregoeiro, como arauto do rei. O Senhor tem chamado você para anunciar as boas novas. Ele te ungiu, Ele me ungiu, Ele ungiu a cada um de nós a estarmos fazendo a obra do Senhor enquanto é tempo. Então que venhamos em nome de Jesus Cristo a estar dando bom testemunho, sendo testemunho de vida para a nossa família, testemunho de vida para a nossa parentela, que nós venhamos ganhar a todos aqueles amados irmãos nossos, todos os nossos familiares, ganhar para Jesus, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos de Deus. Eu deixo essa palavra para você nessa manhã, que nós venhamos ser uma bênção nas mãos do Criador, em nome de Jesus Cristo, amém? Muito obrigado vocês que estiveram aí comigo nessa manhã, né? E muitos também haverão de estar, porque essa palavra ela vai ficar aí na rede, e eu creio que Deus vai estar sondando muitos corações ainda, Deus vai fazer muita obra através dessa palavra, em nome de Jesus Cristo, né? Porque nós confiamos no poder sobrenatural de Deus. Eu quero orar por você nesta manhã, amém? Pai Santo, Pai querido, Pai amado, muito obrigado, ó Pai, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor ainda há de fazer. Nós clamamos ao Senhor, ó Pai, por um novo amanhecer, pelo respirar, Senhor Deus, que temos, ó Pai, através dos nossos pulmões, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, muito obrigado, ó Deus, pelo fôlego de vida. Muito obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos dado saúde, ó Pai, e aqueles, Senhor Deus, que estão, Senhor Deus, clamando, ó Pai, nessa manhã, Senhor Deus, pelo Teu milagre, ó Pai, que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha, Senhor Deus, estar com as Tuas mãos poderosas estendidas, derramando, ó Pai, das Tuas bênçãos inefáveis, ó Pai, que a Tua eterna compaixão esteja alcançando, ó Pai, essa mãe, esse pai, esse irmão, essa irmã, esse amigo, essa amiga que tem orado, que tem clamado, que tem sentido sensível, ó Pai, a Tua voz, ó Pai, então opera, Pai, que eles sejam alvos, ó Pai, do Teu milagre, ó Pai. Pai, no nome santo do Senhor Jesus, clamamos, ó Pai, para que o Senhor vá, Senhor Deus, aos hospitais, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, às UTIs, os CTIs, ó Pai, Pai, no nome santo do Senhor Jesus, esteja, Senhor Deus, derramando, ó Pai, da Tua graça, do Teu poder sobrenatural, ó Pai, em que os homens, ó Pai, e as mulheres, ó Pai, deste mundo, ó Pai, venha reconhecer que o Senhor é um único, ó Pai, que pode, Senhor Deus, fazer alguma coisa, Senhor Deus, para melhorar, Senhor Deus, esse mundo a qual nós vivemos. Então, ó Pai, abençoa, Senhor Deus, a todos, esteja curando, ó Pai, esteja restaurando, ó Pai, que Teu Espírito Santo, ó Pai, esteja avivando, ó Pai, as nossas vidas na Tua presença. Assim, Deus, nós oramos, assim nós clamamos nessa manhã, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Deus te abençoe. Eu quero dar a bênção apostólica e fazer com que o seu dia seja uma bênção em nome de Jesus. Amém? Levanta tuas mãos no lugar que você estiver aí. Que o grande amor de Deus o Pai, que as ricas consolações do Espírito Santo e que a graça de nosso amado Jesus Cristo esteja sobre todos vós que espera ansiosamente a vinda do Messias, e todos dizem amém. Deus abençoe. Até uma próxima oportunidade, se assim Deus nos conceder, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe a tua vida, abençoe esse domingo. Tenha um domingo aí abençoado na presença do Senhor Jesus. Amém? Fique com Deus. Tchau.